Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a sua vida aqui, para a tua meditação. Vou ser bem rápido aqui, bem breve. Atos 13, diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Niger, Lúcio de Cirene, Manaé, que fora criado em Herodes, com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adorava o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: Separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Irmãos, olha que interessante, lá em Atos 13, a Bíblia diz quando Saulo, Lúcio, dentre alguns outros irmãos, juntamente com Barnabé, estava orando e jejuando. No momento que ele estava orando e jejuando, a Bíblia diz que o Espírito Santo mandou separar Saulo e Barnabé. Eu fiquei me perguntando, por que o Espírito Santo ele uniu Saulo e Barnabé? Percebe que o Espírito Santo falou: separa-me agora, Saulo e Barnabé, para a obra que eu tenho enviado. Percebe que o Espírito Santo queria que Saulo andasse com quem? Com Barnabé. Agora segura isso aqui. Olha que negócio interessante. Saulo queria Barnabé. O Espírito Santo queria Barnabé juntamente com Saulo. Agora por que o Espírito Santo escolheu Barnabé para andar com Saulo? Sabe por quê? Porque lá em Atos 9, presta atenção, irmão. Lá em Atos 9 a Bíblia diz que depois que Saulo tinha tido o encontro com o Senhor Jesus, depois que Saulo ficou cego, a Bíblia diz que Deus tinha falado com Ananias, para Ananias impor as mãos sobre Saulo. Só que eu acho interessante que quando Ananias coloca as mãos em Saulo, a Bíblia diz que Saulo recebeu o Espírito Santo. Aí depois Saulo ficou com os discípulos algum tempo. Só que lá em Atos 9, 27 está escrito assim, presta atenção, Atos 9, 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Ele contou como num caminho Saulo vira o Senhor, e que falara em Damasco, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Irmãos, olha que interessante, essa passagem aqui se trata de quando Saulo queria se reunir com discípulos em Jerusalém. Só que a Bíblia diz que todos tinham medo de Saulo e não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Percebe que no momento que não acreditou que ele fosse um discípulo, a Bíblia diz no versículo 27, então Barnabé o levou aos apóstolos, e Barnabé começou a contar ao Saulo. Ele pregou no nome do Senhor. Saulo pregou com ousadia. Saulo agora é outro homem. Barnabé começou a justificar Saulo para aqueles que não acreditavam nele. Então percebe, lá em Atos 13, por que o Espírito Santo escolheu Barnabé para andar com Saulo? Porque o Espírito Santo já viu que Saulo foi justificado por intermédio de Barnabé. Então percebe que o Espírito Santo escolheu Barnabé para andar com Saulo, porque Barnabé tinha justificado Saulo antes. O Espírito Santo não coloca alguém oposto a Saulo. Ele coloca alguém para unir Saulo. Porque Barnabé era alguém que já tinha união com Saulo. Barnabé já tinha testificado a respeito de Saulo perante os discípulos em Jerusalém, porque os discípulos não tinham acreditado em Saulo, não tinham acreditado que Saulo tinha mudado. Saulo já teve encontro com Jesus, Saulo já recebeu o Espírito Santo, mas quando ele tentou se reunir, os discípulos não acreditaram que ele fosse realmente um discípulo, não acreditou que Saulo estava mudado. Aí Barnabé foi lá e falou: não, irmãos, ele mudou, agora ele está pregando o nome do Senhor, ele recebeu o Espírito Santo. Então percebe que Barnabé começou a contar o que Saulo fez para aqueles que não acreditavam na mudança de Saulo. Aprenda, nem todo mundo vai acreditar na tua mudança, filho. Nem todo mundo, vai ter gente que vai duvidar. Será que está mudado mesmo? Será que realmente é outra pessoa mesmo? Filho, não acreditaram na mudança de Saulo. Olha que interessante, Saulo tinha mudado, já tinha se tornado outro homem, já teve encontro com Jesus, já recebeu o Espírito Santo, estava pregando o nome de Jesus, mas quando tentou se reunir com os discípulos, não acreditaram que ele fosse um discípulo. Aprenda, nem todo mundo vai acreditar na tua mudança. Só que Barnabé foi lá e falou assim: não, irmãos, vim aqui contar que realmente Saulo é agora. Saulo realmente mudou, pregou corajosamente em nome do Senhor em Damasco. Ele não é mais aquele mesmo homem. Barnabé começou a justificar Saulo. Então percebe, lá em Atos 13, o Espírito Santo escolheu quem para andar com Saulo? Barnabé, porque Barnabé já tinha justificado Saulo antes. Então percebe que o Espírito Santo coloca alguém que une Saulo, que é união com Saulo. O Espírito Santo jamais vai colocar gente oposto a nós. Ele coloca a gente para unir, porque a Bíblia diz que bom e agradável quando os irmãos estão em união. Você está entendendo, filho? Olha que negócio tremendo. Eu fiquei me perguntando por que o Espírito Santo lá em Atos 13 escolheu Barnabé para andar com Saulo. Eu lembrei, pela misericórdia do Senhor, Deus me fez entender que foi Barnabé que tinha justificado Saulo para os discípulos que não acreditou nele. Então por isso que o Espírito Santo escolheu Barnabé para andar com Saulo, porque Barnabé era alguém que acreditava em Saulo. O Espírito Santo sempre vai colocar alguém, filho, que confia em você, não vai colocar gente ao contrário. Você está entendendo? Por que lá em Atos 13 o Espírito Santo mandou escolher Barnabé? Tinha mais gente ali, tinha Lúcio, olha que tremendo, tinha Simeão, só que o Espírito Santo escolheu quem? Barnabé. Por quê? Porque Barnabé já tinha justificado Saulo antes. Deus nunca vai colocar gente para atrapalhar na obra. Deus vai trazer gente para somar com você.
Você está entendendo? Deus não vai colocar a gente para vir na contramão. Deus vai colocar a gente para ter na mesma visão, caminhar no mesmo sentido. Você está entendendo? Só que olha que negócio interessante, irmãos. Vamos voltar lá para Atos 13. Só que uma coisa que eu acho interessante, que depois que Paulo, juntamente com Barnabé, foi enviado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que eles foram pregar em Chipre, numa cidade chamada Selúcia. E quando chegou ali, a Bíblia diz que eles começaram a viajar por toda a ilha até chegar em Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus. Esse Bar Jesus praticava magia e era um falso profeta. E a Bíblia diz que ele era sucessor do preconsul Sérgio Paulo. O preconsul, sendo homem sábio, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Escuta só, olha que negócio interessante. A Bíblia diz que Bar Jesus, ele era um falso profeta e era um feiticeiro. Só que quando a Bíblia diz que Saulo chegou com Barnabé na ilha, a Bíblia diz que mandaram chamar Barnabé e Saulo. O preconsul falou assim: o governador, chama lá Barnabé e Saulo, eu quero ouvir a palavra deles. Só que a Bíblia diz que Bar Jesus, ele estava com o preconsul. Só que quando o preconsul ouviu que Saulo estava ali com Barnabé, ele queria ouvir a palavra de quem? De Saulo. Não queria ouvir um falso profeta e nem um feiticeiro. Ele não queria viver de engano. Ele queria ouvir alguém que de fato tinha a palavra, que era verdadeiro. Aí mandou chamar Saulo e Barnabé. Só que a Bíblia diz que quando Saulo começou a pregar, juntamente com Barnabé, para o preconsul governador, a Bíblia diz que quando ele ouviu, a palavra do Senhor diz assim, no versículo número 8: mas Elimas, o mágico, Elimas, o mágico é o Bar Jesus, esse é o nome verdadeiro dele, Elimas. No versículo número 8 fala: Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome. Opôs-se a eles, tentando desviar da fé o preconsul. Peraí, olha que negócio interessante. No versículo de número 7, vai falar que Bar Jesus, ele era sucessor, ele era assessor do preconsul Sérgio Paulo. Então peraí, o mágico, ele estava com o preconsul. Só que quando o preconsul queria ouvir a palavra de Paulo, a Bíblia diz que Elimas, o Bar Jesus, né, o mágico, ele queria opor-se, se colocou contra o preconsul. O preconsul não ouvia a palavra de Paulo e queria desviar da fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então aquele Bar Jesus era um filho do demônio, filho. Era o filho do diabo. Ele sabia que se Paulo pregasse para o preconsul poderia ser salvo. Então a Bíblia diz que ele tentou se colocar contra, tentando desviar o preconsul da fé. Olha que tremendo, irmão. Filho, só foi Paulo pregar para o preconsul que Elimas, aquele que estava com o preconsul, tentou desviar ele da fé. É você começar a pregar, é você começar a evangelizar, que sempre vai ter levante. Por quê? Porque a Bíblia diz na 55: as palavras do Senhor não voltará vazia, sem antes fazer o que me apraz. A palavra de Deus não volta vazia. Pode perceber que quando você começa a pregar, começa a falar, o inimigo se levanta. Você está entendendo? Olha que negócio tremendo, tentou desviar o preconsul da fé. Elimas, o mágico, só que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Olha o que Paulo fez. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda maldade e engano. Quando é que vai parar de perverter os caminhos do Senhor? Saiba que a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. Ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O preconsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Olha que tremendo. Quando Elimas tentou impedir o preconsul de ouvir, a Bíblia diz que Saulo, cheio do Espírito Santo, Saulo olhou para ele firmemente e falou assim: filho do diabo, até quando vai ficar pervertendo os caminhos do Senhor? Por que Saulo afrontou aquele mágico? Porque primeiro, Saulo está cheio do Espírito Santo, então por isso que Saulo vai mexer com o feiticeiro. Por quê? Porque a Bíblia diz: maior é que ele está em mim do que ele está no mundo. Percebe que Paulo só afrontou o feiticeiro porque Saulo estava cheio do Espírito Santo. Então percebe, quem está afrontando o feiticeiro é alguém que está cheio. Você vai ver que Saulo falou assim: filho do diabo, por que você está se opondo? Até quando vai ficar pervertendo os caminhos do Senhor? Por que Saulo chamou de filho do diabo? Porque ele estava tentando afastar o preconsul de ouvir a palavra de Saulo. A palavra de Deus estava na boca de Saulo. Aí Saulo falou: filho do diabo, por que você está se opondo? Até quando você vai ficar se colocando contra o caminho do Senhor? Até quando vai ficar se opondo? Olha que tremendo. E Saulo falou assim: a mão do Senhor está sobre você, você ficará cego. Imediatamente aquele feiticeiro ficou cego. Filho, percebe um detalhe. Olha que tremendo, era o feiticeiro que ficou cego. O interessante não foi o feitiço do feiticeiro que pegou em Saulo. Foi o que Saulo falou que pegou no feiticeiro. Por quê? Porque o que está em Saulo é maior do que o que está no feiticeiro. Filho, o Espírito Santo, ele é maior do que qualquer demônio, filho. O que está em Saulo é maior. Escuta só, a Bíblia diz que aquele feiticeiro ficou cego. Olha que tremendo. Aí a Bíblia diz que quando o preconsul viu aquilo, ele creu no Senhor e ficou admirado. Aí eu acho interessante, irmão, vou resumir. Aí lá no versículo de número 13, vai falar assim que Saulo, ele foi para a Perge.
na Panfilha. Aí quando chegou ali, a Bíblia diz que João deixou ele, aí Saulo foi para outro lugar. Resumindo, aí a Bíblia diz que quando Saulo chegou na Antioquia da Pisídia, no sábado ele entrou numa da sinagoga. Aí Saulo está ali sentado, até que o chefe da sinagoga falou assim para Saulo e para Barnabé: irmãos, se vocês têm alguma palavra de encorajamento, fica à vontade, pode falar. A Bíblia diz que Saulo levantou as mãos e começou a pregar. Aí Saulo começou a falar de Davi, começou a falar de Saul, até chegar em Jesus. Aí Saulo começou a falar que Jesus era o Cristo, que Jesus é a ressurreição. Aí resumindo, a Bíblia diz que quando todo mundo viu Saulo pregar, olha o que está escrito, irmãos, no versículo, presta atenção, no versículo de número 42, Atos 13, 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo convidou a falar mais dessas coisas no sábado seguinte. Então peraí, Saulo tinha pregado no sábado na sinagoga. Só que quando o povo viu Saulo pregar, a Bíblia diz que no sábado seguinte já falaram para Saulo: Saulo, vem de novo pregar no sábado seguinte. O povo gostou tanto de ouvir Saulo que queria ouvir ele no próximo sábado. Sabe o que significa isso? Jesus falou o quê? Vocês são o sal da terra. O que o sal significa? O sal, filho, se você ingerir muita coisa salgada, você vai ter o quê? Sede. Então percebe que o povo ouviu tanto Saulo causou sede nos outros. Os outros queriam ouvir ele novamente. Por quê? Porque o Saulo causa sede. Então percebe, filho, as pessoas quando ouvem a gente pregar tem que ter vontade de querer tornar te ouvir de novo, porque Saulo ele causa sede. Você é o sal da terra, você tem que causar sede quem te ouve. Pode perceber, filho, que eles queriam ouvir Saulo de novo no próximo sábado. Tão admirados que ficaram. Saulo tinha palavra, Saulo tinha Bíblia, Saulo pregava o evangelho. Então percebe, quando viram Saulo pregar, a Bíblia diz que os homens falaram assim: vem pregar no próximo sábado, no sábado seguinte. Já está dando oportunidade para Saulo no próximo sábado. Saulo estava pregando nesse sábado, no outro sábado já ia pregar de novo, porque o povo gostou de ouvir a mensagem dele. Você está entendendo que o homem pregava a palavra, o homem ensinava a palavra. Você está entendendo, filho? Porque Jesus falou que a gente é sal. E o sal, filho, se você ingerir coisa salgada, ele vai causar sede em você. Filho, nós como sal tem que causar sede em quem ouve nós. As pessoas têm que desejar te ouvir. Você está entendendo? Pode perceber que no próximo sábado já queria ouvir ele de novo. É o interessante que quando Saulo, olha que tremendo, irmão. Quando Saulo estava saindo, a Bíblia fala assim no versículo 43. Despedindo a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando que continuasse no caminho da graça. Olha que tremendo. A Bíblia diz que quando Saulo estava pregando, a palavra do Senhor diz que o povo ali, judeu convertido, e os gentios, estavam com Saulo. Aí a Bíblia diz que começaram a seguir Saulo. E eles falaram para Saulo, recomendava que Saulo continuasse. Olha que tremendo, irmão. Pode perceber que os homens gostavam tanto de ouvir Saulo que impulsionava ele a pregar. Filho, você tem que dar uma palavra de incentivo para alguém. Incentiva alguém a continuar fazendo o que sempre fez. Você não tem que chegar e tentar paralisar a pessoa, não. Olha o que eles falaram. Eles conversavam com eles, recomendando que continuasse. No versículo número 43 vai dizer que estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo. Olha que tremendo. Eram os estrangeiros, eram os gentios, que tinham acabado de se converter e estavam falando para Saulo que continuasse. Olha que tremendo, que eles conversavam com ele e recomendavam que continuasse na graça de Deus. Eu acredito que nessa conversa aqui, aqueles homens estrangeiros falavam para Saulo: continua fazendo o que sempre faz, continua pregando, continua anunciando, porque é bom te ouvir. Imagine o Saulo ouvindo aquilo. Aquilo ali impulsionava Saulo a buscar cada vez mais e a falar cada vez mais. Então, ou seja, você tem que dar a palavra de incentivo para alguém, é incentivar e não paralisar. Fica com essa palavra em nome de Jesus.